Correio Cidades especial Dia Mundial da Água está de volta. A edição de hoje traz uma série de reportagens especiais que reforçam a importância do uso consciente desse bem tão precioso. Aqui no litoral, com a fartura de água nas torneiras de boa parte da população, no dia a dia, muitas vezes não nos damos conta do desperdício, que pode afetar sim o futuro do nosso abastecimento e qualidade de vida também. Mas mudando alguns hábitos com tarefas simples, cada um de nós pode fazer a sua parte, mudando um cenário que hoje é considerado muito preocupante. A água que hoje jorra em abundância da torneira de Dona Graça não é a mesma que ela via na infância. Ela nasceu na zona rural de Maturéia, sertão do estado, e naquela época conseguir um pouco d'água era bem mais difícil. O sertão já se sabe, chove um ano, dois, três não chove e fica muito difícil de se viver assim nesse sofrimento. A nossa água lá em Teixeira era de um chafariz, então tinha que se pagar para ir pegar uma pessoa, trazer a água, colocava naquelas jarras. E com tudo isso minha mãe nos educou para ter todo o cuidado possível, evitar estrago, de gastar muito e aprender a lidar com aquela dificuldade. Ela veio morar em João Pessoa já adulta e se encantou com a nova realidade que encontrou. Chegando em João Pessoa, eu fiquei encantada com tanta água. Olha, era uma coisa maravilhosa você ter esse acesso à água. Mesmo não sofrendo mais com a falta d'água, Dona Graça nunca deixou os hábitos de economizar. Em casa, ela faz de tudo para não deixar a torneira aberta sem necessidade. As meninas que trabalham aqui, eu sempre estou ali, olha, tenham cuidado com essa torneira, está muito aberta, vamos economizar água, vamos ter cuidado, não é assim, lavar louça com a torneira aberta, assim, não. Essa boa, tudinho, direitinho, depois enxágua de uma só vez. Estou sempre orientando, sempre mesmo. Aqui na casa de Dona Graça tem um jardim grande e bem verdinho, mas nem por isso pode desperdiçar água. As plantas ela escolheu a dedo para que utilize o mínimo de água possível. Essa rosa do deserto, por exemplo, precisa ser regada só a cada 3 dias e o uso de água é mínimo. Passamos a escolher essas espécies de plantas que não precisam de tanta água, como a rosa do deserto, o buganville, essa rosa nativa aqui da nossa região. E assim conseguimos ter um jardim bonito, conviver com as plantas que a gente tanto ama, sem estragar a água, sem fazer desperdício, sem degradar a natureza. Essa preocupação de Dona Graça com o uso da água é algo que os órgãos ligados ao meio ambiente também compartilham. A Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa fez um mapeamento de 27 pontos hídricos da capital e colheu dados que acenderam um sinal de alerta. 92% dos pontos apresentaram sinais de desmatamento e 81% tinham depósitos de resíduos. Nós não conseguimos encontrar nenhum corpo hídrico, nenhum rio com vegetação no entorno num estado ótimo. Então são todos os espaços que necessitam de alguma intervenção humana, tais como cercamento, desocupação, que em torno de 46% das áreas que nós avaliamos no município tem algum tipo de ocupação irregular, então essas áreas deveriam ser desocupadas e a nossa atuação como poder público é primordial para que a gente consiga reconduzir essas áreas e renaturalizar essas áreas a uma condição boa ou uma condição ótima de serviços ecológicos. Nas últimas décadas, a população de João Pessoa cresceu em 38% e isso contribui para a situação dos rios e mananciais atualmente. Antes que as reservas sejam comprometidas, as autoridades já estão tomando providências para revitalizar essas áreas. As desocupações de alguns desses espaços, com realocação de comunidade subnormal para áreas que têm infraestrutura e condições de moradia digna, e a recuperação ou a manutenção dessas áreas isoladas para que elas se recuperem naturalmente.
Além dessas medidas, existe outra bem mais simples, que todos nós podemos fazer para preservar nossa água: evitar o desperdício. A natureza não está distante de nós, nós somos a natureza. E se a gente não cuidar, vamos morrer todos juntos, vamos perder o que temos de tão maravilhoso como a água, as plantas. Então tem que se aprender a lidar com cuidado e com amor. Ainda falando em uso consciente da água, você sabia que uma torneira fechada de maneira errada pode desperdiçar mais de 40 litros do recurso por dia? Um descaso que, somado a muitas outras formas de desperdício, pode acelerar uma crise no abastecimento. Problema que já afeta milhares de paraibanos em todo o estado. Por isso, é tão importante a consciência de que a água é um bem valioso, como mostra o repórter Oscar Xavier. A água que a máquina de lavar despejaria direto no esgoto, aqui é reaproveitada. Com o uso desse tonel, Eduardo armazena a água para ser reutilizada em pelo menos 2 situações em casa: a lavagem dos pisos e para dar descarga nos vasos sanitários. A gente sentia que existiam alguns pontos na casa que a água, a gente poderia reutilizar aquela água. E um deles era a máquina de lavar roupa. Só com esse processo relativamente simples de uso sustentável da água, a economia na conta chega em torno de 30%. Eduardo também reaproveita a água que pinga do ar-condicionado para aguar as plantas. Todas essas atitudes, elas vão minimizando o desperdício da água. Os vazamentos são o maior vilão no consumo de água. Uma torneira gotejando pode desperdiçar mais de 40 litros por dia. Banhos demorados e o vaso sanitário também são grandes fontes de gastos de água. Um outro campeão que às vezes a gente não consegue enxergar é a boia do registro de entrada das nossas caixas d'água. Às vezes o que é que acontece? A gente tem uma boia lá que ela está com defeito, a água que está vindo da rua está fazendo lá a chegada na caixa d'água, está enchendo a caixa d'água, e aí tem um tubozinho lá que a gente chama de ladrão, é um extravasor, que é para não deixar a caixa d'água esborrar. Então, se esse fechamento da boia está com problema, o que acontece? Vai chegar água até o nível do extravasor e ele vai começar a jogar água fora. O abastecimento de água da região metropolitana de João Pessoa é composto por um sistema integrado na barragem Gramame-Mamuaba, além de outros 8 sistemas isolados, como a barragem de Marés, que é onde está localizada a estação de tratamento de água mais antiga do estado. O gerente regional do litoral da Cagepa avalia a situação de abastecimento na capital. Estamos iniciando os períodos chuvosos agora para a região. A gente estima que até o mês de junho ou julho a gente consiga novamente uma carga de 100% no manancial, que garante tranquilamente a operação para a região de João Pessoa. João Pessoa, Cabedelo, Bahia e o Conde. Apesar de o nosso planeta ser repleto de água, estima-se que apenas 0,77% dessa água está disponível para o consumo. E essa água disponível para consumo não está igualmente distribuída em todos os territórios. Aliás, falta água em muitos lugares. Algumas cidades do Brejo que aí realmente teve um índice de pluviometria, um índice de chuva muito abaixo da média, muito abaixo do que estava esperado, e aí realmente vem passando por algumas complicações. A vida no planeta só é possível graças à presença de água. Desse modo, cuidar das fontes é fundamental para a nossa sobrevivência. Por isso, cada um deve colaborar como puder para um uso mais sustentável desse bem tão precioso. São pequenas iniciativas que, quando você for fazendo, você vai se sentindo bem, te enobrece como pessoa e você vai colaborando com o meio ambiente, com a coletividade. Último intervalo e na volta, saiba como é feito o tratamento e a distribuição de água no semiárido paraibano, área em que muitos municípios têm para fonte de consumo água quase tão salgada quanto a do mar. Conheça o processo para redução dessa salinidade até chegar nas nossas torneiras. Até já!